Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tá no ar o Café com Política, nosso videocast da JF TV. Hoje vamos bater um papo sobre jornalismo digital e política, junto com o vereador Maurício Delgado e com um convidado especial, o jornalista Matheus Brum. Matheus, que é juiz forano e tem se dedicado ao jornalismo digital. Tá na hora, então, de pegar aquela caneca com café, ficar ligado enquanto a gente conversa de política no município. Maurício, Matheus, sejam ambos muito bem-vindos aqui no Café com Política. Maurício já está acostumado com as nossas gravações, Matheus estreando aqui na nossa mesa do café. Maurício, é um ano eleitoral, né? A gente tem aí a questão das redes sociais, isso já desde algumas eleições, isso já vem fazendo um certo barulho, né? Essa sua preocupação aí em discutir isso, né? A importância de redes sociais, do jornalismo online, né? Que a gente está chamando aí de jornalismo digital, ciberjornalismo. Então, explica para quem está assistindo por que é interessante e importante a gente falar desse tema e a sua indicação de convidado aqui para a gente, que foi o Matheus. É enorme prazer, né? Estar recebendo aqui o Matheus aqui para a gente bater um papo, tomar um café e conversar um pouquinho sobre política, jornalismo e não menos importante o processo eleitoral que está por vir. E aí as pessoas às vezes podem estar nos perguntando o porquê do convite, né, do Matheus para estar falando de política, mas tem tudo a ver. O Matheus hoje é uma pessoa que traz pautas importantíssimas para a cidade, não só da política, mas num amplo debate de outras matérias importantíssimas para o município de Juiz de Fora. E aí a gente pensando nesse bate-papo e como as eleições estão por vir, a gente pensou em trazer aqui uma pessoa que lida muito bem com as redes sociais. E ela vai ser, no meu ponto de vista, e aí a gente tem que explorar muito isso aqui do Matheus, muito importante nessas eleições que estão por vir. Então, tanto os candidatos que vão tentar a sua possível reeleição ou aqueles que almejam estar aqui no próximo pleito, tem que estar atentos ao que temos de novidade, o quanto isso chega, né, para as pessoas, como chega. E aí está aqui uma pessoa no qual eu admiro muito o trabalho, por falar de todos os problemas da cidade, sem ter nenhum tipo de comprometimento partidário, apartidário, é um cara que pensa realmente levar a informação, doa a quem doer, que para mim faz muita diferença no jornalismo autêntico, jornalismo que deve ser conduzido de uma maneira sem rastro, sem deixar nenhum rabo ou nenhuma meio de acesso àquilo que não é legal. E o Matheus tem a minha confiança, é uma pessoa no qual eu admiro pelo trabalho que presta, como cidadão juizforano, não como vereador, como cidadão juizforano, que é o mais importante. Então, prazer receber ele aqui, Judite. Vamos explorar dessa mente que tanto ajuda nesse processo. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, Matheus, Maurício. é isso mesmo. Eu queria começar falando que o Maurício falou aí de cidadão juiz forano, né? Porque o Matheus, antes de ser um jornalista, me parece, pelo pouco que eu conheci, é um juiz forano nato, de fato, e apaixonado, né? Parece que o Matheus trabalhou fora de Juiz de Fora já, é daqui, formou aqui em Juiz de Fora. Importante a gente ressaltar isso também, a formação. Matheus é formado pela Faculdade de Comunicação da UFJF, Isso. certo, Matheus? Está aí num processo de pós-graduação, Isso, correto, também. né? Mestrado. Sofrendo, mas estão aí. Então, é importante falar da qualificação também. Então, vamos começar, assim, pegando essa questão aí de ser juiz forano, esse amor pelo município, né? Querer o melhor para o município. Se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho aí dessa sua história. Como que você chegou ao jornalismo digital? Gente, bom, primeiro eu quero agradecer o convite do Maurício, obrigado mesmo, né? A gente sempre conversa, a gente se conheceu pessoalmente num show, né? Lá, e aí a gente já trocou figurinhas do caso Granberry, e é um cara que eu passei a admirar também muito, não na mesma forma, né? Também pelo trabalho que é desenvolvido do ponto de vista de buscar a informação também, então quero agradecer o convite também para estar aqui. Bom, é isso, né? Eu tenho 28 anos, sou nascido e criado em Juiz de Fora, sou formado na UFJF, na Facom,
E aí, em 2018, eu saí, fui trabalhar no Espírito Santo, trabalhei nas afiliadas da Globo e da Record lá. E aí, em 2021, eu falei, tomei de saco cheio de TV, quero voltar para minha casa. Na verdade, eu nunca quis sair, né? Mas, infelizmente, esse é um problema que muita gente formada em Juiz de Fora tem. A gente vai onde oportunidade. Né? Infelizmente, a gente fala que o Juiz de Fora tem um problema que não valoriza os filhos da terra, muitas vezes, né? E foi isso que aconteceu comigo, com vários outros colegas, né? Não sou também diferenciado de ninguém nesse aspecto. Mas aí eu tive que sair, tive que fazer essa opção por sair, mas consegui voltar, sempre tive a cabeça de voltar. Porque, assim, essa questão do amor pela cidade, por Juiz de Fora, óbvio, né? Sou nascido, criado, minha família é toda daqui. Mas eu sou muito municipalista, do ponto de vista que eu gosto muito de viver a cidade, sabe? E eu acho que, das experiências que eu tive morando fora, nenhuma cidade é igual a Juiz de Fora. Eu acho que Juiz de Fora tem tudo aquilo que eu particularmente gosto. Tem uma vida cultural boa, tem uma vida boêmia, legal, tem muita festa, tem lugar de recreação. Enfim, quando as pessoas falam, não tem nada para fazer em Juiz de Fora, eu falo, só se você quiser um jazz clássico, um blues, dançar rumba, aí talvez Sinfonia clássica realmente tem dificuldade, mas no resto... Do resto tem tudo aqui. Então, assim, eu sempre tive muita vontade de voltar, né? De trabalhar aqui, de voltar, meus pais são daqui. Então eu falei, cara, eu preciso voltar. Então, quando eu vi a oportunidade, eu regressei. E a partir daí eu sempre fiquei com aquilo na cabeça. Cara, como que eu posso trabalhar sem ser ligado aos veículos clássicos de comunicação, né? Como que eu consigo desenvolver um trabalho sem eu precisar daquela coisa de ficar insistindo, batendo de porta em porta, se frustrando, porque isso é um processo natural. Quando você procura emprego, normalmente você recebe muito mais não que sim. Né? Até você chegar. Então eu falei, cara, como que eu vou desenvolver? Então foi todo um processo, né, de quase 2 anos, aí, 1 ano e meio, amadurecendo a ideia. E eu falei, cara, eu acho que o caminho hoje é a rede social, acho que pelo menos é uma porta de entrada, é a rede social, acho que é uma coisa que dá para você ter a independência no ponto de vista de falar o que precisa ser falado, sem você ter, infelizmente ou felizmente, aí depende do ponto de vista. A gente sabe que tem essas travas dentro das grandes redações, entre várias aspas, uma censura, né? Usando aí várias aspas mesmo. Exatamente. Mas existe o processo editorial, isso, que é feito por várias formas. Não às vezes temos a cabeça uma autonomia, né? De trabalhar, de falar aquilo que a gente acredita que de fato deve ser falado. Sim. Então foi a partir daí que eu fui juntando tudo isso, né? E falei, cara, eu acho que agora é a hora de dar esse passo, né? Vamos ver se vai dar certo, vamos fazer se tem aceitação. Não tinha isso em Juiz de Fora, não tinha ninguém que abordasse os temas da maneira que eu abordo, voltado para a rede social. Tem sim jornalistas que trabalham com rede social, mas não na pegada que eu trabalho, isso não tinha. E eu falei, cara, vamos lançar e vamos ver de qual é. Vamos ver se esse rolê vai dar bom. E graças a Deus tem dado muito certo. Eu tenho conseguido fazer aquilo que eu me propus a fazer, tenho tido esse reconhecimento que é muito importante também, e tenho conseguido colocar esse debate, né, que eu acho que é importante, não só o debate da cidade, mas o debate também sobre a comunicação, sobre quais são os caminhos da comunicação. Porque o que eu falo, Maurício, é o seguinte, eu falo isso com muitas pessoas, não existe imparcialidade no jornalismo, o que existe é isonomia, ou seja, a gente precisa dar o mesmo espaço para todo mundo. O meu pensamento político eu vou ter. O que eu acho mais importante ou menos importante, eu também vou achar. E é isso que vai basear a minha pauta. É isso que vai basear a matéria que eu vou fazer. Mas agora, acima de tudo, eu tenho que dar o espaço para todo mundo se posicionar. Inserido naquilo ali. Então, é a isonomia do processo. Não é porque quando a gente fala imparcial, ninguém é imparcial, cara. A maneira como você constrói, a maneira como você fala, a maneira como você pergunta. O jeito de levar uma entrevista, né? Isso nos dias de hoje, Matheus, é muito importante na hora que você cita isso da isonomia. Sabe por quê? Quando a polarização veio e está hoje assolada num nível soberbo dentro da política, e voltando para a política, com essa polarização, as pessoas, muitas das vezes, que estão de um lado A ou de um lado B, não aceitam dialogar com o lado A e vice-versa, o A não aceita dialogar com o B. A partir do momento que você tem essa isonomia e essa liberdade de fazer isso, e aí, nota 10 para você, parabéns, porque democracia é isso, ela também é democracia. A partir do momento que você tem o seu pensamento, a sua opinião, mas você não deixa de escutar o outro. Acho que isso é muito importante. Agora, aproveitando, se você me deixa aqui, porque eu quero escutar um pouquinho, Matheus,
e as pessoas que estão nos escutando, principalmente aqueles que vão tentar aí um pleito futuro, né? Principalmente esses. Dizer, assim, eu estou falando agora como leigo, e é por isso que lá quem está nos vendo também, eu tenho certeza que tem esse tipo de dúvida. Como é que você enxerga numa possível pré-candidatura de uma pessoa que tem vontade? Então, no seu posicionamento, o que você já tem de experiência nas redes, uma possível pré-candidatura para uma pessoa que postula chegar a um cargo legislativo, como é que isso é feito na rede? Organicamente, naturalmente? A pessoa usa hoje o quê? WhatsApp, Instagram, uma conta, um perfil? Fala um pouquinho do seu pensamento. O que o Matheus, jornalista, que usa muito bem as redes sociais, consegue ter um sucesso? Parabéns pelo seu trabalho. Mas aqui uma pessoa que está nos escutando agora, que tem essa vontade, essa ânsia de se lançar candidato, como é que ele exploraria? Você acha que existe essa possibilidade? Está mesmo aí no mercado as redes para isso? Para uma pessoa usar e abusar desse mecanismo? E se me permite também, Maurício, eu vou até emendar uma outra pergunta, Matheus. O Maurício está falando aí na possibilidade de um pré-candidato que queira fazer um uso, de preferência um bom uso aí das redes, né? Mas outra questão também, esse mesmo pré-candidato, como é que ele acessa jornalisticamente quem está aí disposto a fazer um jornalismo digital, né, de fato? Porque o espaço, a gente sabe que espaço não é fácil. Sim. Né? Tem aí o horário eleitoral, a propaganda política, mas e no jornalismo? E a cobertura política? Né? Que acho que você vai poder falar muito bem sobre isso. Vou começar com a do Maurício. Eu acho que, assim, você precisa trabalhar com todas, né? Eu acho que não tem hoje... É óbvio que, assim, você tem tendências, né? Hoje, por exemplo, você tem uma tendência para uma cidade economicamente ativa como Juiz de Fora, com um nível de instrução que se tem na cidade. Você tem, por exemplo, o Instagram como uma ferramenta de crescente. Uma ferramenta que você tem conseguido chegar a mais pessoas, principalmente o público jovem. Porque esse público jovem, por conta dessa polarização, das discussões infundadas, ele saiu do Facebook. Então, esse jovem está no Instagram. Então, se você pegar, e aí eu te dou esse exercício para você fazer com a sua equipe, de acessar a quantidade de pessoas que olham o seu Instagram. Eu tenho certeza que você vai ter ali uma gama boa de pessoas entre 21 e 40 anos que acessam, porque é onde está o público maior do Instagram. Então, se você quer se conectar com uma pessoa do meio, jovem, talvez o Instagram vai ser seu melhor caminho numa cidade como Juiz de Fora. Aí você também tem que entender a cidade que você está. Às vezes, uma cidade menor e tudo mais, talvez o Facebook vai ser uma ferramenta mais apropriada. Então, você também primeiro tem que entender o público que você quer. Mas, como hoje... pode se lançar a mão de ambos, né? Não, você tem que ter todos. Inclusive até o TikTok está aí também, né? Mas o TikTok, pra gente, assim, numa campanha tão local, não é tão bom. Tá. Porque o TikTok, ele não consegue... Ele não te dá aquela coisa de funil. Que hoje você precisa afunilar para o público que você quer. O TikTok, ele é muito geral. Então, por exemplo, se eu posto um vídeo no TikTok hoje de algum assunto que é nacional, ele vai render. Mas se eu publico um sobre Juiz de Fora só, ele não vai render, porque o público está muito escasso, está muito espalhado. O TikTok, ele tem essa dificuldade de afunilar. O Instagram é mais fácil. Ele te dá, por quê? Porque a lógica da rede, o Instagram foi criado para quê? Para te conectar através de fotos e depois com vídeos as pessoas ao seu local. Então, quando você começava com o Instagram, era aquilo, você seguia os colegas de faculdade, um ou outro parente que tinha, aquela pessoa que você queria fazer um flerte, era isso. Que foi evoluindo e se tornou uma rede de notícias hoje também, de informação. Começou bem com uma coisa visual, né? Mas ainda te dá essa afunilada muito boa, sabe? Você consegue trabalhar o conteúdo para aquelas pessoas ali específicas, para aquele nicho que você tem. Então, o Instagram, ele te dá essa vantagem. Então, hoje ele é uma rede que está crescendo muito. O Facebook ainda é a rede mais acessada. O WhatsApp, assim, é o concurso, né? A gente não precisa nem falar. Mas, assim, dessas outras redes, o Facebook ainda é que tem mais conta. Mas você tem menos pessoas, hoje em dia, utilizando. Ainda é a segunda, mas o Instagram está numa crescente, isso aí é estudo. Qualquer um pode dar uma bugada lá que vai saber. Então, você precisa trabalhar com todas, mas quando você pega, por exemplo, principalmente candidatura de vereador, o Maurício pode falar mais sobre isso, que é uma candidatura sem dinheiro, sem estrutura, sem nada, que muitas vezes tem que fazer na unha, e concorrendo com gente que já está dentro de carro, que já tem uma estrutura,
você tem que fazer um tiro muito certeiro, da onde você vai gastar a sua energia. Porque você não vai ter mão para todas as redes. Você não vai conseguir ter conta no Facebook, no TikTok, no Instagram, no Twitter, enfim, não vai. Você precisa fazer um foco. Hoje eu falo que, assim, a depender do público que você quer, o Instagram ele te permite chegar naquela galera que você precisa, sabe? Mas é um processo árduo também, porque as redes, elas não te ajudam, né? Não é assim, criei minha conta, tô lá e a rede vai me ajudar a chegar até as outras pessoas. Você precisa fazer um investimento, você precisa buscar canais para estar divulgando, fazer bons conteúdos para as pessoas poderem compartilhar. Então, assim, tem todo um trabalho de estética também, que não é mais aquela coisa só de chegar, filmei e joguei na rede, né? Para quem quer ser candidato. Precisa ter um trabalho de estética, precisa ter um trabalho ali para você fazer com que o vídeo seja consumido. Porque pensa só, todo mundo aqui, além de trabalhar com rede, também consome. Todo mundo que consome, abre o Instagram, fica vendo o que tem e tal. Chega a época eleitoral, você já sabe que vai pipocar, vai paçocar um monte de vídeo na sua tela. E você vai ficar meio de, não quero mais, cara. Saco cheio, não quero ver e tal. Então, por isso que tem que fazer o conteúdo para que, de fato, a pessoa pare e fale, não, olha, o conteúdo do Maurício ele é diferenciado, ele é diferente dos outros pré-candidatos ou dos outros candidatos. Então, por isso que a construção ela tem que ser antes. Quem deixa, e aí é muito erro, porque de deixar a rede social para cima da hora. Eu ia justamente, junto te cortando, desculpa, mas essa fala é importante, porque as pessoas que vão estar nos escutando para tratar desse assunto, que é um assunto que vai se mover nos próximos meses, é muito importante. Não deixar para a última hora. A gente, né, Matheus, é opinião minha, eu ser profissional da área, a pessoa que quer ser um pré-candidato, ou tipo postulante, né, a uma pré-candidatura, de achar que eu vou contratar agora uma empresa para fazer rede social faltando 3 meses. Você pode até conseguir um êxito, mas é muito difícil. A perspectiva, ela tem que ser, a o que o Matheus falou. pelo menos, é opinião, né, Matheus? Assim, se eu tenho uma rede, né, eu hoje já ocupo o cargo de legislador e já tem as pessoas que me acompanham e me seguem relativos à política. E aí não adianta eu mudar de uma hora para outra o meu perfil e falar para as pessoas aquilo que eu não fiz durante esse tempo todo. É igual a pessoa que está se lançando com uma pré-candidatura. Eu daqui de 3 meses eu vou produzir um personagem para levar para as pessoas que nunca te viram. Então, assim, a rede social ela vai ser importantíssima, a ferramenta tem que ser usada, mas não tem passe de mágica. Não é mágica. Não tem passe de mágica. É construção, né? A rede social também é construção. Acho que ainda existe uma certa mística de que, assim, cheguei, criei, fui eleito. Não é assim que funciona. Você tem uma construção, né? E até mesmo isso, as pessoas que estão ao seu redor, elas precisam saber que você está construindo alguma coisa para chegar nesse caminho de ser um candidato a vereador, a prefeito, ou daqui 2 anos a deputado estadual, federal, enfim, a qualquer cargo público, né? As pessoas precisam saber disso, porque você vai fazendo todo esse processo. E quando chega também no período eleitoral, as próprias redes, elas também travam um pouco esse mecanismo. O algoritmo já fica mais travado, porque vai vir uma série de candidaturas, e aí também começa a entrar as publicações pagas, né? As publicações com impulsionamento, que para rede social é muito melhor. Se eu vou impulsionar o conteúdo, ela vai me dar muito mais moral do que para você e para você que não vão impulsionar. Então, por isso que esse processo de construção precisa ser... nada. Né? Só que a rede social, a empresa, o algoritmo, ela vai valorizar muito mais você que está bancando, porque você está injetando dinheiro diretamente naquela rede. Né? Que a gente tem que entender que o algoritmo ele trabalha para a empresa, ele não trabalha para você. O que a gente consegue muitas vezes é fazer com que ele te atrapalhe menos. Ele vai te ajudar. Mas em época de campanha, quando você tem uma quantidade muito grande de conteúdo sendo feito na rede social, é natural que o algoritmo priorize quem pague. Então, ele vai priorizar quem está botando dinheiro, em detrimento de quem não está botando. Então, você também deixar para fazer isso aos 48 do segundo tempo e tal, pode não gerar o efeito necessário. Aí muita gente vai e briga com as agências de marketing, mas também as agências de marketing, muitas vezes, não explicam isso, de que, olha só, 3 meses antes não dá. A gente vai conseguir fazer alguma coisa, vamos conseguir uns votinhos aqui, uns votinhos ali, mas assim,
não é nada que vai te fazer ser eleito. Se você não tem um trabalho anterior, não tem como. Porque no fim, é isso. A gente tem que entender que a rede social é uma empresa. Quem está por trás, quem gerencia é uma empresa. E essa empresa quer o quê? Lucro. Essa empresa quer que as pessoas continuem lá. Então, no período eleitoral, que a empresa sabe que é um período mais chato, que muita gente não está afim de acompanhar, ela não vai compartilhar o seu conteúdo, que é sobre política gratuita. Ela vai compartilhar o conteúdo Não deixa de ser um produto. É um produto. É um produto que precisa ser comercializado. Exatamente. E compra quem tem. E aí é maior óbvio, visão. e aí do meu trabalho, se eu tenho vídeos que são muito assistidos, é natural que o algoritmo vire e fala, pô, esse cara aqui produz conteúdos que as pessoas consomem. Então, ele começa a estimular que ele vai fazer o meu vídeo chegar a mais pessoas. Porque ele entende que aquele conteúdo é visto. O importante é visto. Começa a conteúdo é aparecer visto, ali nas sugestões, exatamente. né? Dessa Aquilo forma. começa a chegar a mais pessoas. E aí a bola de neve vira positivo para você. Agora, você começa a lançar conteúdo, o conteúdo não é visto, o algoritmo ali, né, a empresa entende que assim, pô, isso aqui não tem relevância. As pessoas não estão consumindo esse tipo de conteúdo. Então, você começa a ser escanteado em prol de outras candidaturas. Então, a parte do marketing precisa ser muito trabalhada. E muita gente tem dificuldade, muito pré-candidato, muito candidato tem dificuldade de compreender essa construção, por onde você quer levar, o que você quer falar, o público que você quer atingir, né? Porque tudo isso faz muita diferença para você ter um conteúdo que é colocado. Então, eu sempre faço o exercício seguinte, às vezes você vê um perfil lá com 20 mil seguidores. Entra naquele perfil com 20 mil seguidores e vê a quantidade de curtida que teve as publicações, abre a página de Reels, vê quantas visualizações teve. Se você chegar a uma página com 20 mil seguidores e teve 500 pessoas que viram Reels, das duas uma, ou o conteúdo é ruim, ou aqueles seguidores são comprados, são robôs que não consomem o conteúdo, é só para ter um número estético ali, 20 mil, pá. Agora, se você tem um de 20 mil que você abre, você vê, pô, uma publicação teve 5 mil curtidas, 6 mil curtidas, um vídeo teve 30 mil visualizações, 40 mil visualizações, você fala, pô, esse perfil aqui tem pessoas que consomem. E se a gente que é leigo, se a gente que é usuário vê, você acha que a empresa que gerencia, que faz o seu lucro em cima disso, não está vendo? Com certeza. É óbvio que tá. Então você precisa você precisa envelopar essa questão. E a rede social muda o tempo inteiro, né? Então, assim, tem atualizações o tempo inteiro, tem semana que não entrega, tem semana que eles mudam o algoritmo. Então, assim, se você não tem o conhecimento, no meu caso, eu tenho, né, eu tenho uma empresa que me ajuda a produzir os vídeos, a pensar na estratégia do que eu trabalho. Por quê? Porque, né, eu não tenho perna para ficar lendo o tempo inteiro. Mas assim, você pega, então, direto. O Rafa, que é o dono da empresa, me liga, fala assim, Matheus, ó, mudou. Vamos para essa pegada aqui, que é isso aqui que está rendendo. E aí a gente, pô, bora testar, então vamos fazer. Deu certo? Deu. Não deu? Descarta, vamos para outra ideia. E Matheus, você falou numa coisa importante, é isso aqui que está rendendo, né? Mas no seu caso, a gente está falando aí de jornalismo. Temos um código de ética e antes de começarmos a gravação aqui, a gente estava falando justamente sobre esse compromisso, né? Com a qualidade da informação, com a apuração, não é só chegar e falar o que der na telha, né? Então, assim, como é que fica isso? O algoritmo está mudando, vamos mudar o foco aqui. Em que sentido que se muda, né? É no estilo de vídeo, é no estilo de passar informação, é no conteúdo, né? Como é que é isso? E queria que você falasse dessa preocupação jornalística de fato, porque as pessoas dizem, e de forma assim errônea, né? Eu não gostaria que fosse assim, que qualquer um virou jornalista depois da internet, depois principalmente das redes sociais. Então, não é por aí, né? Não é por aí. Aproveitando essa pegada da Judite, que é muito bacana e pertinente a respeito disso, de tentar nivelar todo mundo por baixo, né? As pessoas aí eu volto a falar para aqueles que vão estar nos vendo aqui, que pretendem, né, se candidatar, nós estamos falando de política do próximo pleito. E aí fico nessa, eu vou fazer um vídeo. Gente, não é uma coisa tão simples. O Matheus acabou de falar e citar aqui que ele tem uma empresa que trabalha com ele, uma empresa que dá todo o feedback para ele, para onde ir, que caminho usar, como fazer. Então, vocês que almejam, não é simples pegar o telefone, pode até se fazer, porque a rede permite isso. Sim. Né? Os meios hoje de comunicação permitem, mas
se quer um resultado e atingir o produto e vender esse produto, que é o que o Matheus faz e faz muito bem com o jornalismo que ele produz hoje, é que seja bem feito, através de profissionais que entendam. Ele não é sozinho. Por trás dele tem toda uma estrutura capaz de direcionar para esse caminho ou para aquele. Sim. Não é isso, Matheus? E assim, sabe, eu acho que quando a gente fala de mudar o que está pegando, não é a notícia, é o formato. Acho que esse é o ponto. Então, eu vou dar um exemplo. Semana passada, retrasada, eu consegui os dados por bairros da dengue, dos números de dengue por bairro, que é um assunto que está pipocando, todo mundo preocupado. Você mesmo, né, Maurício? Você teve dengue também. E aí, assim, tava conversando com o Rafa. Falei, Rafa, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai levar essa notícia de uma maneira que chegue a mais pessoas? Porque eu quero que as pessoas saibam quantos casos tem de dengue no bairro. Eu falei, cara, a gente vai fazer em card, né, em artezinha, fazer um carrossel e tal. Aí o Rafa falou assim, cara, eu acho que não vai dar, eu acho que não vai pegar, muito número, muito dado, as pessoas não vão ler. Falei, cara, então por que a gente não faz os 10 bairros com mais casos de dengue na cidade e no final eu peço a pessoa para colocar o nome, comentar o nome do bairro na postagem e eu respondo a quantidade de casos que tem lá. O Rafa falou, bora, vamos fazer. Porque tá muito em voga esse negócio. Os 10 lugares mais bonitos de Minas para conhecer. Isso é uma tendência do Instagram. Falei, cara, vamos trazer isso para o jornalismo. Quando você interage e vincula ali o público, o consumidor, engaja, né? Ao seu conteúdo, né? Engaja. Sim, porque você mostra para o algoritmo que as pessoas estão consumindo. Elas querem saber por que essa publicação tem dado certo, né? E aí foi isso que a gente fez. Falei, cara, os 10 vídeos, que é um vídeo curto, 40, 50 segundos, os 10 bairros. No final, eu peço para as pessoas comentarem. Cara, foi uma publicação que teve, assim, 1000 comentários. Aí depois eu que me ferrei para ficar respondendo. Dá trabalho. Abri a tabela lá funcionou. E ficava. Exatamente. Ela chegou. Funcionou. Eu consegui levar a informação. O vídeo teve mais de 60 mil visualizações. Ou seja, eu cheguei a mais de 10% da população de Juiz de Fora. Né? Se a gente considera que tem 540 mil pelo IBGE, a gente conseguiu chegar a mais de 10% das pessoas, né? Mais de 10% da população. Então, assim, eu não tirei a notícia está ali. Eu só coloquei ela num formato que seja mais aprazível, mais legal para as pessoas, do que eu socar um monte de número na tela dela. Entendeu? Então, assim, eu consegui construir de uma forma que me garantiu o fácil compartilhamento, porque é um vídeo curto, então você consegue ver ele no ônibus, você consegue ver ele em qualquer lugar, e ao mesmo tempo me trouxe a possibilidade de falar com as pessoas assim, cara, compartilha esse vídeo. Passa pra frente. Deixa eu escutar o seu tio lá que mora em tal lugar. Exatamente. E lá no bairro dele tem quantos casos? Exatamente. Sabe, aí você via nos comentários assim, a pessoa perguntava 4 bairros. Eu falava, pô, tá perguntando o bairro da família inteira, né? Aí eu falei, tem certeza que ela vai pegar e vai falar, vai mandar pra mãe. Mãe, ó, tem aí. Entendeu? Quer dizer, então você envelopou a notícia. A informação tá ali. Você envelopa ela de uma outra forma, sabe? Então eu tento trabalhar muito com isso. Então, hoje, vídeo, né? Igual a gente está conversando, que é o que rende mais hoje. Hoje está rendendo mais vídeo. É isso, cara. Então, assim, eu faço todos os meus vídeos com até 1 minuto e meio. Pô, às vezes é complicado pra caramba você conseguir condensar muita informação em 1 minuto e meio, mas eu tento. Mas ele gravo tem que 5, 6, 7 vezes, mas vai. Ele tem que ser interessante o suficiente para desse 1 minuto e meio te levar pro clique aqui, vá até lá, leia assim, mais a respeito, ouça mais. E aí é o processo jornalístico que a gente conhece, é o famoso lead, né? A gente começa com a informação mais importante e termina com a menos importante. Então eu sempre coloco. Então hoje eu tenho me preocupado muito, que isso é estatística do próprio Instagram, que assim, as pessoas ficam, quase assim, mais de 90% das pessoas veem um vídeo nos seus primeiros 3 segundos. Então eu tenho 3 segundos para convencer ela a ficar ali. Para ganhar, né? Eu tenho 3 segundos para ganhar a pessoa. Se eu ganhar a pessoa em 3 segundos, ela vai ver meu vídeo. Então, assim, você precisa começar de um jeito que é assim, você precisa já botar de cara qual que é o assunto, entendeu? Porque senão, se você começar conversando demais, a pessoa fala, ela já pula. E corre-se um risco já que você tem que ganhar a pessoa aí nesses 3 segundos, né? Corre-se um risco em beirar ali, esbarrar
num sensacionalismo? Não, qual que é o limite, Matheus? Como ter esse cuidado, né? E outra coisa, Maurício, que é interessante, o Matheus, eu estava pesquisando, não é uma cobertura política, é de Juiz de Fora, né? Você fala ali de esporte, da cidade como um todo, de patrimônio cultural, e de política, principalmente porque estamos num ano eleitoral. Sim. Né? Então, como fazer essa apuração toda? Né? Como filtrar? Eu queria saber se é ele sozinho ou se ele tem ajuda. Você falou que tem uma empresa, mas que tem uma empresa por trás, mas essa empresa, ela não dá conta da parte jornalística. Não. Né? A apuração dos fatos, as fontes, isso, né? Isso que você quer saber. Isso, como. Então, são duas coisas. O limiar aí, para não se cair num sensacionalismo e ainda assim ganhar o consumidor, né? Quem tá ali, o público. Eu acho que é procurar a palavra certa para você usar ali, sabe? Eu acho que o sensacionalismo muitas vezes vem dessa estética mais, assim, efusiva, né? Então, assim, pelo menos eu busco, nesses primeiros 3 segundos, fazer de um jeito mais incisivo, com as palavras corretas, e depois eu vou contando o que acontece, colocando as notas, colocando, né, quando tem nota oficial, eu coloco, quando tem algum comunicado, coloco na tela também. Isso aí é muito difícil explicar, porque eu acho que é muito do nosso processo de fazer. Eu falo assim, como não chegar no sensacionalismo? Eu falo, cara, é levar notícia, é levar informação. Mas, assim, eu acho que eu não sei explicar. Eu acho que é muito da minha experiência como jornalista de saber mais ou menos, olha só, aqui eu acho que eu posso ser um pouco mais incisivo, porque me dá a possibilidade de ser, né, de levantar essa bola aqui, de ser um pouco mais contundente ali. Então, por exemplo, você vai falar, por exemplo, de um acidente, de uma tragédia, né? Igual a gente teve, por exemplo, o fato, né? A gente teve um acidente aquele trágico acidente em Santos Dumont, no final do ano passado, com a ambulância. A ambulância tinha uma série de irregularidades, inclusive denunciadas pela Polícia Civil. Então, você pode ser mais contundente. Você fala, poxa, como que uma ambulância nesse estado, que tem a foto aqui, estava rodando? Então, não é você ser sensacionalista, mas também não é você ser a vozinha do Google. Passivo, né? Sim, entendi. Um acidente aconteceu. Não, você pode falar assim, um acidente, vitimou 5 pessoas, 5 famílias estão sofrendo, você precisa de uma resposta. Então, dá para você envelopar de um jeito que você também traz a sua indignação, que é a própria indignação da própria população. Então, eu trabalho muito isso. Óbvio, isso gera muito, em alguns casos, gera crítica, né? Então, um fato recente que a gente tem agora, né? Tem um shopping da cidade que está proibindo que adolescentes, né? Jovens, né? Crianças e adolescentes estejam frequentando o espaço sem a presença de pais. Estão proibindo. Na minha visão, e uma visão jurídica, isso é errado. Né? Você tem um direito de vir que não pode. Então, assim, isso me permite. Então, no final do vídeo eu falo, pois é, aquele rolê adolescente de você tomar um sorvete no cinema com os amigos, não vai acontecer mais. Porque é isso, para mim é uma medida esdrúxula. Então, você consegue colocar. É óbvio que nos comentários não é rolê adolescente, é balbúrdia. Cara, mas aí eu usei um tom de ironia. Eu usei um tom de ironia para poder colocar. Então, quer dizer, não é uma mentira. Eu não estou sensacionalizando. Eu estou colocando ali um ponto que cara, eu já fiz muito rolê. Quer dizer, se eu tivesse 13 anos, eu não poderia frequentar com meus amigos o shopping. Entendeu? Uns pagam pelos outros. Ok, não vou entrar nesse mérito. Mas, jornalisticamente, eu tenho essa possibilidade de chegar e falar assim, olha, isso aqui não está tão correto. Né? Dentro do ponto de vista, inclusive, legal. Não é então, só a informação. É a informação lotada com outros tipos de questionamentos. É isso que você tenta mostrar. Fala, olha, existe esse método que eles estão utilizando e eu tenho a minha opinião, mas eu deixo para vocês. Então, você já leva a informação que está acontecendo e automaticamente o seu posicionamento. Mas aí, gente, aproveitando a vinda do Matheus aqui, já que o nosso programa chama-se Café com Política, Matheus tem uma parte do programa jornalístico dele que tem ouvido os pré-candidatos à prefeitura de Juiz de Fora, né? Que eu acho que é muito bacana nesse momento, o espaço que aí eu queria perguntar a ele se o espaço está aberto a todos os pré-candidatos, Matheus. Isso que eu queria saber. Se é um convite que ele vem fazendo, se ele é procurado por esses... Se está aberto, como é que você surgiu, você está pincelando esses pré-candidatos e aproveitando,
nessa pergunta, e aí a sua visão. Eu considero que a política está muito polarizada, ainda. E se você, em tudo que você tem escutado desses pré-candidatos à prefeitura, das pessoas que vão ou possam vir, você acredita que essa polarização ainda estará inserida nessa eleição municipal, que nós vamos ter agora em outubro, ou você acha que isso tem diminuído na sua avaliação de entrevista, com os candidatos que você tem entrevistado? A preocupação da polarização ainda está muito instigada, ou você acha que eles estão preocupando agora realmente com o programa de governo, com a cidade de fora, ou se isso vai estar inserido ainda? Você acha que, no final das contas, vai se polarizar, vai levar para isso? Eu acho que vai depender dos nomes que cheguem lá na frente, vai polarizar, não tem jeito. Inclusive, a gente sabe que tem pré-candidatos que estão apostando nisso, né? Isso é uma parte óbvia. Em relação à busca, assim, eu sempre gostei de política, né? Então, assim, desde sempre. Então, para mim, surgiu como um processo natural. Porque eu entendo que, assim, hoje nós não temos veículos hoje de fora que fazem uma cobertura diária, que fazem uma cobertura da política mesmo, inclusive aqui na própria Câmara mesmo, né? Raramente você vê alguma matéria falando sobre os debates da Câmara e tal, que eu acho que é extremamente importante. Então, como a gente sabe que os veículos têm as suas próprias limitações editoriais nesse aspecto, eu falei, cara, eu acho que é uma boa possibilidade começar a ouvir as pessoas que vão ser candidatos a prefeito. Porque para vereador, infelizmente, a gente sabe que é uma candidatura muito pulverizada, né? Vão ser mais de 300 candidatos. Aí já não tem muita condição. Mas, pelo menos, os principais atores do executivo, eu acho que é importante de serem ouvidos. Eu acho que é uma possibilidade também, não só de eu estabelecer uma relação de confiança com essas pessoas saberem quem eu sou, o meu trabalho, mas também de eu começar a ter as minhas fontes também, de saber aonde a informação está chegando, o que está acontecendo na cidade. Então, isso veio muito de mim, né? Então, nenhum pré-candidato me procurou, sempre sou eu que os procuro e falo, faço um vídeo assim, mando o exemplo, se você topa, quer falar, quero. Hoje, graças a Deus, nunca recebi um não. Então, assim, a gente chega, conversa, eu pego as informações, faço as perguntas e a gente toca a produção do conteúdo. Em relação à eleição, eu acho, Maurício, que assim, a gente vai ter uma eleição que pode sim ser polarizada, eu acho que em algum momento vai caminhar para a polarização, porque as nossas duas últimas já foram, né? 2016, o segundo turno, Bruno Margarida, você já teve o Bruno levando para uma polarização muito grande, né? 2016, aquela coisa de Lava Jato, Dilma, etc. Em 2020, obviamente, pandemia, governo Bolsonaro, Lula solto, você também teve menos, né? Porque o segundo turno, né? Porque nenhum dos candidatos apoiava abertamente, né, o Bolsonaro naquela época, mas você também já teve um pouco dessa polarização. Eu acho que se repete em 24, a minha visão, né? Acho que se repete. Mas as questões de zeladoria vão entrar muito. Acho que os problemas da cidade, pelo menos assim, o que eu tenho tido acesso a pesquisas sendo feitas pelas campanhas é que, assim, transporte público é hoje o principal problema de Juiz de Fora, depois, quer dizer, ultrapassou a saúde, para ver como que a situação do transporte público chegou, ultrapassou a saúde, que historicamente é sempre o principal problema. Quase em todos da os cidade municípios do Brasil. Sim, normalmente é saúde e segurança pública. 95% se você perguntar saúde. Você vê ao que ponto nós chegamos. Sim. No transporte. A trinca, né? Normalmente é saúde, educação e segurança pública. Aí meio que só inverte a ordem, né? Um lugar vem sempre segundo, mas sempre são os três. Quer dizer, próximo. Juiz de Fora já inseriu o transporte público, né? O transporte coletivo, né? No primeiro lugar. Então, eu acho que esses temas vão entrar. Eu acho que, assim, para ganhar a eleição, vai precisar discutir a cidade. Que eu acho que historicamente Juiz de Fora é uma cidade assim. A gente, acho que se a gente pegar historicamente os pleitos da cidade, ela é uma cidade, é um momento que as pessoas falam sobre a cidade, né? Eu acho que Juiz de Fora tem um pouco isso, né? De conversar sobre os problemas, de falar sobre os problemas. Então eu acho que pode-se até buscar a polarização. Pode-se até buscar. Mas eu acho que, pelo menos no primeiro turno, vai precisar falar de cidade, vai precisar de falar de proposta, né? A atual prefeita vai precisar falar do que ela fez, do que não fez, do que vai fazer, do porquê que não fez agora, vai deixar para fazer agora. E os outros candidatos vão precisar falar sobre as ideias que tem para a cidade, principalmente transporte coletivo, que eu acho que é um tema
Eu quero muito trabalhar os planos de governo, sabe, Maurício? Assim, já adiantando um pouco, de forma isonômica, eu quero como ler os, você eu quero disse, fazer, né? eu quero pensar Dando em algum espaço a formato todos. de pegar o plano de governo e analisar os planos de governo. Olha, pô, transporte, pô, o X está falando isso, Y está falando isso, W está falando isso, mas pô, o que é factível aqui? O que é muito importante. O que a gente tem de exemplos de outras cidades que funcionam, que não funcionam? Porque época de campanha não tem um monte de ideia mirabolante que em nenhum lugar do mundo deu certo. Funcionou, mas vai dar certo e aqui... Mas assim, sabe, eu acho que Juiz de Fora é uma cidade que pensa muito a cidade. Acho que as pessoas pensam, acho que a gente tem um debate muito grande para ser feito. E eu espero muito que a gente possa ter uma campanha que, de fato, essas ideias sejam debatidas. Que a gente possa debater sobre a cidade, que a gente possa ter uma construção de um plano de governo de todos os candidatos que abordem a questão da cidade mesmo, os problemas da cidade. E não coisas genéricas, vamos melhorar a educação, vamos zerar a fila das creches. Cara, isso é constitucional, né? Inclusive, né? É obrigação. É obrigação, não é nada mais. Então, eu espero muito que seja isso. Eu acho que o trabalho jornalístico, e eu acho que é um ponto muito importante para pelo menos encerrar essa fala, eu acho que a gente tem que entender que, assim, jornalismo é diferente do que a gente, infelizmente, tem em Juiz de Fora e em outras cidades, que são as páginas que compartilham tudo. O processo de produção jornalística, ele demora, ele é complexo. Você precisa apurar, você precisa conversar, você precisa correr atrás, sabe? Não acreditar em tudo que chega até você, Exatamente. né? Então, as assim, denúncias e isso tudo mais. acontece muito. Então, eu peço muito para as pessoas que estão assistindo, assim, antes de procurar um jornalista, uma página para denunciar um problema na rua, no bairro, por favor, procura a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, porque é assim que a gente pode fazer. Porque muitas vezes as pessoas me procuram assim: Matheus, na minha rua não tem luz. Eu falo, já ligou para a CEMIG? Não. A minha vontade é falar assim: cara pálida, como que você quer que a CEMIG saiba do seu problema se você não comunicou? O estado é grande, ele é de fato, mas ele ainda não está em cada rua para saber os problemas. Ou pelo menos a gente não tem isso automatizado. Talvez um dia a gente tenha, né, um negócio automatizado, que abre um buraco na rua, já tem uma central ali, a Impave já vai chegar. Enquanto a gente não tem. Então, os caminhos que a gente tem são os caminhos de que, cara, liga para a prefeitura, pega o número de protocolo. Pô, a prefeitura prometeu, o estado prometeu 2 dias para arrumar, no terceiro não arrumou, aí eu posso entrar para ajudar. Perfeito. Agora, esse negócio de pegar e soltar, cara, muitas vezes o próprio poder público não sabe. Não consegue, não chega em todos os lugares. E aí falta a informação que qualquer contribuinte, qualquer munícipe pode ajudar. Como? Levando essa informação para os órgãos competentes. Que são de direito, limpeza, né? Impave, iluminação, enfim, todos os gestores de cada área Capina, respectiva, né? E tá tudo nas redes também, né? Hoje em dia as pessoas mais antigas, principalmente, que tinham o hábito de pegar no telefone, né? Qual que é o telefone, assim, assado? Às vezes não vai fazer pelo telefone, mas está lá as redes sociais da prefeitura, de outras instituições, de órgãos. Temos as nossas redes aqui na Câmara também, os nossos canais, os canais direto com os vereadores, né? É procurar... não a fonte, é procurar aonde resolve o caminho. problema. O caminho correto, né? Matheus, aproveitando também aqui, você falou que você faz um jornalismo amplo, né, nas suas redes, e a gente acompanha e sabe que ele é realmente amplo. Quando você, e aí para a gente ter esse feedback também, para a gente entender, quando você usa do seu jornalismo para estar conversando de política e leva uma informação de política, você tem essa dimensão se ele é menos, mais ou igual a uma outra fonte de informação jornalística sua? Exemplo, quando você faz um vídeo falando do acidente e quando você faz um vídeo falando das eleições, o público altera, é o mesmo, ele tem menos vontade de assistir? Como é que é esse interesse no seu ponto de vista? É menor. Vamos ouvir o Matheus e em seguida a gente passar para as considerações finais. Embora. Mas, Matheus, eu também estou curiosa para ouvir. É diferente. É bem menor.
É né? bem menor. E são perfis diferentes. São perfis diferentes, é bem menor, é um perfil mais, normalmente você já percebe que é aquela coisa que alguém mandou no grupo de apoiadores, sabe? Então, sei lá, eu entrevistei o candidato X, aí os apoiadores dele vão e comentam, ou quem é oposição chega e comenta. É sempre, você percebe que são coisas nichadas, sabe? É muito diferente. Os números são diferentes, as pessoas que... Né, o que as estatísticas do Instagram permitem que a gente veja também é muito diferente. Mas é o trabalho de você continuar falando para você martelar na cabeça da pessoa e a pessoa passar a compreender aquele processo. E também muitos comentários genéricos, né? Tipo, nenhum presta, nenhum... Enfim, são aquelas coisas clássicas da política nacional que a gente espera que um dia a gente acabe. Mas tem sim, tem uma diferença. Mas eu acho que... Mas isso não é uma coisa que me desanima, sabe? Eu não fico pensando só no vídeo que vai dar 100 mil visualizações, sabe? Nesses vídeos que dão 10, 20, que são os de política... Eu acho que eles são muito importantes, porque eu acho que de 10 em 10 a gente vai chegando nas pessoas, né? Sabe? A gente vai conseguindo colocar, a gente já vai conseguir que as pessoas falem sobre aquilo. Tem uma passagem muito interessante, antes de ir para considerações finais, eu tenho uma amiga Glau, ela é arquiteta, urbanista, ela mora em São Paulo hoje. E a gente conversa muito sobre transporte coletivo, tá? Ela também adora e eu aprendo muito com elas, né? Minha ex-companheira é arquiteta, então eu aprendi muito sobre essa coisa de urbanismo com ela. Então a gente conversa muito. Ela mora em São Paulo, ela veio para o Juiz de Fora. Aí teve... E eu sou um dos poucos que fala muito sobre transporte coletivo, né? Sobre a questão dos editais, né? Que 26 vence o edital agora, que a gente tem a possibilidade de mudar alguma coisa em 26, se quiserem mudar, óbvio. E aí, assim, eu falo muito isso. E aí teve um dia que essa amiga minha tava na zona... Ela falou assim, cara, me mandou mensagem, falou, Matheus, eu tava na Zona Norte, pegando um ônibus, e eu vi 2 senhorinhas conversando e falando, não, porque o edital do transporte coletivo é até 2026, que não sei o que. Eu falei, cara, não sei se ela viu através de mim, não posso chegar a falar isso. Afirmar. Mas quando você consegue levar a informação, você fala, cara, atingi o meu objetivo. Eu consegui fazer com que a pessoa tenha a informação que ela precisa para ela cobrar do candidato dela. Perfeito. Por que isso? Porque ela vai chegar no Maurício e falar, Maurício, você vai ser candidato? O que você tem para o transporte coletivo? O que você, enquanto vereador, pode fazer? O que você, enquanto prefeito, pode fazer? Acho que esse é o ponto. Acho que, por isso que não me desanima. Eu não, assim, é óbvio que eu quero o vídeo de 100 mil. Óbvio, né? Não sou maluco de falar que não. Mas eu não me desanimo se o vídeo tem 10, porque eu acho que eu consegui chegar a 10 mil pessoas com uma informação de qualidade. E que essas 10 mil pessoas, talvez uma delas vai ter uma ideia ali, vai conseguir pensar alguma coisa que vai mudar aquilo, ou vai replicar devagarzinho até chegar na outra pessoa. Acho que esse é o trabalho de fomentar, de levar a informação correta, de levar a informação de qualidade. Eu acho que eu me pauto muito nisso, sabe? Eu acho que quanto mais informação de qualidade eu levar para as pessoas, mais eu estou cumprindo a minha função como jornalista, como cidadão, né? Porque acima de tudo, por isso que eu falo, não é imparcialidade, é isonomia. Eu também sou um cidadão. Então, assim, eu também sou impactado com o que acontece ou não na cidade. Se a cidade é boa para se viver, eu sou impactado. Se a cidade é ruim para se viver, eu também sou impactado. Então, assim, não dá para dissociar isso. Na sua pessoa. Não dá para dissociar. É isso aí. Pena que o tempo passa rápido. Mas, Maurício, vamos então para as considerações finais. Eu vou até pedir para a gente ouvir o Matheus primeiro. Eu quero, Matheus, finalizar nas suas considerações finais. Queria te pedir para falar da questão, assim, ética mesmo, de legislação. Se você já caiu aí em alguma cilada, precisou se defender de alguma forma legal, né? O que quem está querendo seguir aí essa tendência do jornalismo digital precisa tomar cuidado, né? Afinal de contas, temos o Marco Civil da Internet, que já está aí com 10 anos, né, de lançamento, mas a gente tem uma legislação aí que está sendo criada, voltada para essa questão aí do online, né? Então, o que você teria a deixar aí de conhecimento para a gente? Eu acho que assim, quando a gente apura, quando a gente conversa, a gente corre o risco de cair em informação errada. E às vezes não é nem de sacanagem, né? Eu já passei sim por situações, já tive que fazer processos de retratação. Isso para mim é zero problema. Acho que isso não define a credibilidade ou ou você é um péssimo comunicador. Até porque profissional acontece por na isso. mídia tradicional Sim, também, a né? gente erra. É o que eu falo. Eu conheci o Maurício pelo caso Granberry, né? Cara, eu tenho uma pasta com mais de 20 arquivos sobre o Granberry.
sobre recuperação judicial, sobre leilão, sobre tombamento. Cara, então assim, eu estou falando de, por exemplo, 500, 600 páginas. É óbvio que eu vou errar. Entendo uma palavra errada, entendo uma decisão errada, né? Às vezes é um juridiquês, por exemplo, que você não entende, você tem um pouco de dificuldade. Então, assim, isso é um processo normal. Errar, do ponto de vista assim, apurei, conversei com alguém me deu uma informação que não era aquela, não chequei direito, deixei de checar. Cara, isso vai acontecer. Agora, a questão é quando você age de má fé, né? Quando você sabe que a informação é errada, mas você vai e banca ela assim mesmo, né? Então, acho que tem muito isso. Acho que as normas éticas, elas existem, a gente precisa seguir, o jornalismo precisa seguir ela claramente. Eu acho que não só o jornalismo, eu acho que o produtor de conteúdo tinha que seguir essas normas éticas também, porque a gente ainda que impacta, não seja jornalista, né? Isso, ainda que seja uma página de humor na internet, você precisa seguir, porque você não tem noção do quanto que isso impacta a vida das pessoas. Um vídeo que a gente coloca, eu, por exemplo, não dou nome. Eu falo com as pessoas falam, quem que é o nome? Cara, nome eu não dou. Não é por conta de LGPD, é porque eu sei que esse é um processo doloroso para a família. É um processo doloroso para quem está ali, isso pode acontecer. Então, a gente teve um caso, por exemplo, do torneio Leiteira, aquela tragédia horrorosa. Sim. Eu não vou dar o nome do motorista. Ele foi indiciado. Cara, eu não vou dar, porque ele também tem uma família. E a família não merece sofrer pelo erro que ele sofreu. Então, a gente sabe como é que as coisas funcionam muitas vezes, né? Então, assim, então eu não faço. Isso é o meu processo ético. Assim, pelos olhos frios da lei, eu posso. Mas eu não faço. Porque eu acho que, acima de tudo, a gente tem que preservar a identidade das pessoas, né? Eu acho que se a gente quer uma política melhor, a gente não pode fazer a política do botar o dedo na cara, achar que a gente é macho. Não é assim que funciona o processo. Então, eu, dentro do jornalismo, trabalho muito com isso. Eu não gosto de dar nomes. Então, acho que o processo é esse. Eu acho que todo mundo deveria fazer o processo jornalístico para todos os produtores de conteúdo. Para que a gente possa, de fato, levar informação. Mas errar, a gente vai errar. A gente vai receber um vídeo, o vídeo é do ano passado, não é de agora. Sim, isso pode acontecer. A pessoa também age de má fé com você, né? Então, você recebe, Regional Leste agora. Mas não é de agora, foi 2 semanas atrás. E, às vezes, você não vai conseguir checar ali. Às vezes, a prefeitura não vai te responder, aí você joga o vídeo. Um tempo hábil, né? Entendeu? Então, assim, são processos que a gente vai aprendendo e você vai começando a filtrar, né? E você fala, olha, isso aqui eu não vou entrar nessa seara aqui, porque isso aqui vai me dar mais dor de cabeça do que realmente uma resolutividade de resolver o problema das pessoas. Então é isso, eu acho que o jornalismo, a gente tem que debater ele, eu gosto de pessoas que debatam, mesmo não sendo jornalistas, e pensar diferente. Eu acho que a gente tem a possibilidade de pensar um jornalismo que é diferente, de aliar as coisas que nós temos, rede social, internet, enfim, inteligência artificial, para fazer uma produção de qualidade. Eu acho que esse é o desafio que a gente tem em todas as áreas. Na comunicação, que a minha é isso. Como que a gente consegue juntar tudo que a gente tem de bom numa coisa boa? Se a gente consegue, eu acho que a cidade ganha, a sociedade ganha. Eu acho que é isso que eu tento fazer. Eu tento levar um pouquinho dessa informação para as pessoas. Perfeitamente. Maurício, temos um programa, né? Acho que... E falamos aí de política, né? Da questão de candidaturas no ano, que é um ano de eleições municipais, né? Então, assim, queria que você, depois desse bate-papo todo aqui, informativo, o que você teria a considerar? A consideração final é agradecer ao Matheus, dizer para quem está nos assistindo que eu, Maurício, acompanho o Matheus, gosto dos vídeos, porque trata da cidade no todo. Você que está aí, procure lá assistir o Matheus, porque ele fala que não, mas ele tem essa imparcialidade, sim, sabe? Eu respeito muito, não somos velhos conhecidos, você vê o quanto isso me impactou, porque é difícil eu acessar as redes e vi nele uma pessoa realmente imparcial mesmo, no sentido da expressão mais completa, de fazer jornalismo sem ter nenhum tipo de comprometimento. Então assistam, vale a pena. E acho que Juiz de Fora está evoluindo, sabe, Matheus? Eu quis te convidar para estar aqui hoje conversando comigo, com a Judite, para isso, porque isso é uma evolução. Evolução nova, jornalismo novo, jornalismo que fala de todos os assuntos e da política. A gente não deixa de fazer política. Então, né, em todos os momentos, e você faz. Você é um formador de opinião. Formador de opinião, no meu ponto de vista, do bem, de pessoas do bem.
essa máquina de moer gente que é a política, que para mim é uma máquina de moer gente, de moer ser humano, tem coisas boas. Tem coisas boas, tem formações boas igual a você, de jornalistas novos, com ideias novas. Então, obrigado. O espaço da casa está aqui realmente aberto para estar conversando de política com pessoas do bem. Eu me sinto bem em conversar com pessoas de bem, né, Judite? Tenho enorme satisfação em ter te recebido aqui e aqueles que nos assistem poder se deliciar, tirar dúvidas, se tiverem, entre lá nas redes do Matheus, converse com ele, comente, pergunte. Ele está lá para isso, para estar informando e fazendo jornalismo. Obrigado, Judite. Obrigado, Matheus, pelo programa. E é para isso também que a gente está aqui com Café com Política, né? Isso. Já há um tempinho, para debater a cidade, para discutir, para abrir espaço para todas, para todos, né? Em prol do município. Né? Matheus, foi um prazer muito grande. Eu tá? que agradeço. Você, Maurício, a todo mundo. Um bom trabalho para você. Obrigada a você também que ficou com a gente até agora, assistindo o bate-papo do Café com Política. O nosso programa, ele é reexibido às quintas e aos sábados, também às 9 da noite. E todos os programas de Café com Política, os demais programas da JF TV, você encontra no YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Um forte abraço, até a próxima.